do que se é dito, né? Que a gente começa do princípio, né? Todos nós que hoje somos, né? O ser terreno mais evoluído, mais inteligente, o bam da humanidade. Começamos por aí, né? Você falou, ficaram milhares de anos, né, os insetos aí. E provavelmente a gente passou por essas fases todas evolutivas e passamos milhares de anos chafurdando nesse aprendizado, né? Nessa descoberta, né? Do que seria a proposta para cada um de nós, para hoje estarmos nesse ponto, né, de perguntar o que sou eu, né, na filosofia, né? Então, esse o que sou eu hoje vem de... Falou em milhares, mas a gente pode exagerar e botar milhões de anos para trás. Milhões, E ver quando isso começou, realmente, praticamente do nada, para o que a gente é hoje, que se a gente projetar para o futuro, continua sendo nada, pelo que a gente ainda pode alcançar. Isso eu acho fantástico. E a importância, né, de cada fase, né? Sim. A importância de cada fase, Então, quem está com a mão levantada? Jair? Eu só queria acrescentar, no caso, que a gente estava se referindo aos insetos, mas nós também, quantos milênios a gente vai ficar parado nessa fase que nós estamos? Para assim, saber o que é o amor, saber no sentido restrito da palavra amor, o que significa, o que é ter respeito ao seu próximo, tolerância e assim sucessivamente. Nós simplesmente somos um verbo bípede que temos um raciocínio. Aquilo que o Paulo acabou de falar, vai agilizar só o nosso processo. Mas nem todos vêm assim, então bate birra, entende? Não quer ter amor, cultiva o ódio, assim sucessivamente. E o que eu achei mais interessante é que ele fala aqui, pensar que esse verme traz em seu psiquismo recordações de todas as experiências vividas como inseto perfeito. Mas, além disso, me levou uma outra coisa, que esse inseto também tem recordações dentro dele, vamos falar assim, dentro do HD dele, recordações da vida, de outras vidas que ele já teve antes de chegar ali. Eu cheguei a essa conclusão também lendo isso aqui, entendeu? Não sei se tal fato é verdade, mas me leva a crer que, entendeu? A gente não pode imaginar que toda essa coisa, né, do passado, construindo o nosso futuro, gerando as consequências do nosso dia a dia, começou a acontecer só agora, nessa nossa fase atual, né? Isso vem desde o início, dentro das suas capacidades, né? Dentro dos seus momentos específicos da nossa própria história, diante da eternidade, diante do universo. Então, as histórias, como a gente vê, elas vão se repetindo. Então, a gente agora é espírito, né? Mais ou menos, já com a consciência um pouco desperta, e que tem essas noções todas. Mas esse verme, antes dele, o germe desse verme, tudo tem as mesmas passagens, as mesmas experiências, as mesmas interpretações de futuro e passado, de consequências, tudo encadeado da mesma forma. Silvio, sabe o que me importou na cabeça? Nos livros que nós já lemos, que os espíritos das trevas fazem a regressão da pessoa, do espírito, transforma ele em um ser qualquer, todo deformado. Por que isso? Porque essa essência já está no nosso psiquismo. Como essa pessoa não tem acesso, mas esse espírito superior maligno tem acesso a isso, sabe como manipular e vem à tona. Pelo menos eu penso assim, sabe? Vem à tona todo esse ser animal que habita na gente ainda. Isso só. Aquele livro da Elizabeth Kubler-Ross, A Roda da Vida, no final tem uma coisa que ficou muito marcante, assim. Ela tem uma expansão de consciência, uma visão que ela fica com medo até de pisar no chão, porque ela percebe que tudo está vivo. E é tão impressionante, assim, que a gente fica fascinado, assim,
de ler essa parte quando ela atinge esse estado e toma essa consciência, né, de que tudo está vivo, não tem nada que está inanimado, né, apenas está num grau de consciência que nós não conseguimos, né, assim como, né, a gente esses dias recebeu uma mensagem que falava assim do termo encarnado e desencarnado. A gente fala assim que a gente ainda usa isso porque a gente tem essa limitação da compreensão de enxergar, né, esse todo. Então, são estágios, né, estágios que a gente vive de forma inconsciente, mas essa forma inconsciente é necessária para os passos que a gente vai dar, para a consciência que a gente tem agora, né? Então, tudo tem um porquê. Então, me venha o vigiar e orar, que é o viver o movimento presente, né? Cada um viver esse momento presente. E essa expansão aí de cada um, né? Cada momento que a gente está. E foi bacana você lembrar isso, porque uma coisa que o ser humano tem dificuldade de entender é que tudo, absolutamente tudo, é criação de Deus. Então a gente fala em fraternidade, em meu irmão, mas esquece que o grão de areia também é meu irmão, porque ele foi criado por Deus também. A semente de uma planta que caiu no chão também é meu irmão, porque ele foi criado por Deus. Então, absolutamente, como você disse, são momentos ou fases, ou como se queira chamar, diferentes, mas que absolutamente tudo tem a mesma origem e, portanto, a mesma paternidade e a mesma irmandade. E quando a gente começa a entender isso e não só aceitar, mas compreender que absolutamente tudo, o que você falou, né? Ela tinha medo de pisar porque entendia que tudo estava vivo. Se a gente pensar assim, a gente vai entender que, sei lá, quantos milhões de anos a gente já foi pedra, planta, animal, e já passou por todas essas fases. E hoje somos seres humanos. Então, a gente tem que acreditar e aceitar que a cadeira que eu estou sentado hoje, a pedrinha que eu tropecei no chão, sei lá daqui a quantos anos, vai ser um ser humano também. Então, é nesse sentido que eu concordo em bilhões de % com ela. Tudo está vivo, e tudo é divino, e tudo é nosso irmão. Legal. Enquanto você estava falando, eu baixei o livro A Roda da Vida aqui, eu já vou ler. Esse livro é maravilhoso. Já achei aqui, já vou começar. Ela é uma médica e ela trabalha com doentes terminais. Então, esse livro é uma autobiografia. É um dos livros assim, que eu acho que eu mais dei de presente. Maravilhoso. Legal. Então, no psiquismo estão os recursos dessa ciência superior, as aparências da forma. Chamasteis a isso de instinto e não sabeis explicar. No instinto, uma racionalidade tão previdente. O instinto não é inferior à razão humana, a não ser pelo campo mais limitado que domina e pelo fato de que, sendo, como evolução, mais próximo do determinismo da matéria, é fenômeno mais simples e mecânico, enquanto o espírito, por evolução, distanciou-se mais da matéria e conquistou aquela complexidade e riqueza de caminhos que denominais de livre-arbítrio, característica, como vimos, da fase das criações. Legal que sua voz, né, através de Ubaldi, coloca que o instinto não é inferior à racionalidade, nem superior nem inferior. É uma forma distinta, né? É interessante isso. Você não se achar porque você está numa fase racional que é superior a quem está na fase instintiva, né? Você vê que a natureza tem uma inteligência própria que é fantástica, né? Fantástica. Eu vejo assim os animais, né? Minha mãe, ela já tem senilidade, né? Ela já é senil. E agora está lá na casa de minha outra irmã.
e a gente vai lá revezar para cuidar dela. E aí essa minha irmã tem uma cachorrinha, e essa cachorrinha, dependendo de quem chega, né, ela não deixa chegar perto da minha mãe, não. E minha mãe nem gosta de cachorro, mas a cachorrinha, ela protege minha mãe o tempo todo, de forma instintiva. Dependendo da natureza da pessoa, ela não deixa chegar perto. A gente que é da família, ela fica toda serelepe, sem problema nenhum. É muito interessante, né? Eles são puro amor, né? Ele é muito bonitinho, gente. É impressionante mesmo. Que lindo. Cada ser, tanto quanto o homem, traz consigo esse sutil psiquismo que lhe dirige as funções orgânicas, que lhe mantém constantemente em identidade, apesar da contínua renovação completa dos materiais que constituem o organismo. Prepara-lhe e dirige o desenvolvimento das ações, com uma precognição que só sabe quem viveu e recorda. Sem esse psiquismo, não se explica como os sempre novos materiais da vida voltam exatamente a seu posto de funcionamento. Não se explica como a corrente de tantos elementos heterogêneos esteja ligada em continuidade, como de todas as impressões transmitidas pelo ambiente, só algumas sejam assimiladas, outras corrigidas, outras repelidas. Esse princípio... pode falar. Esse exemplo que você deu do cachorrinho, esse sutil psiquismo, né? Olha aí, ele está ali, disponível, né? Disponível na sutileza, cuidando, né? Cuidando da sua mãe, dessa energia, cuidando da energia. Eles percebem essa energia, a vibração, né? É como os cavalos, né? Eu já tive a experiência de fazer um trabalho com cavalos. O cavalo, como ele tem essa mente coletiva, ele, mesmo que seja um cavalo que não seja dócil, quando ele chega num grupo, né, de pessoas para fazer esses trabalhos, eles vão de forma bem tranquila, se aproximam da pessoa que está em desequilíbrio, que está passando por algum processo. E ele se aproxima e fica ali, às vezes ele chora, o cavalo, e a pessoa consegue colocar para fora só nessa conexão, nessa sutileza aí dessa vibração amorosa, né? Porque ele entende, né? Vamos dizer assim, que para ficar bem, para o ambiente ficar bem, todos têm que estar bem, né? Então é esse o cuidado do cachorro, do cavalo, do gato, todos os animais, né, que estão ali na natureza. Quantos vídeos têm aparecido? Esses dias eu vi a moça enfiar a mão dentro da boca do tubarão para tirar um anzol que estava enganchado lá. E quantas eles se aproximam, deixam ser cuidados, né, os animais, também entendendo que alguém pode ali fazer esse processo para o ambiente ficar todo em equilíbrio, né? Muito, muito especial isso. Esse seu exemplo foi perfeito. Esses animais domésticos é muito bacana, né? Então, você fala assim, aí quando eu chego em algum local que tem gato, cachorro, e eles se aproximam de mim de boa, eu falo assim, eu tô bem, então. Isso mesmo. É verdade. Eu estava pensando nisso agora. Chegar lá na casa da mãe do Paulo Brito, se o cachorro chegar perto, eu já levantou a vou aproveitar aí que eu tô falando muito. Essa semana aconteceu com um bebê. Eu sentei para tomar café com as mães lá da escola do meu filho para resolver uma questão, e o bebê ficou lá do lado, e eu não percebi. Quando eu olhei, estava assim, já se jogando no colo da mãe. E aí eu falei, você está querendo falar comigo? Aí peguei, era uma menininha chamada, acho que Manuela, e aí ficou no meu colo, eu ia devolver para a mãe, ela não queria. Aí eu achei tão bonitinho. Mas ela falou que ela é assim, né? Ela tem essa coisa. Aí eu falei, né, dessas crianças que estão chegando aí, que vem, né, justamente para trazer essa vibração maior, né? E aí no final ela falou que a
que a avó da menina chamava Neuza também. Eu falei, ó, tudo certo. Legal. Muito bom. Esse princípio resume verdadeiramente a hereditariedade das características adquiridas. Implanta-se no germe e lhe dá novamente a marca recebida das impressões e experiências vividas. Ele precede o nascimento e sobrevive à morte. Mesmo nos animais, também eles, e é justo, pequenos fragmentos de imortalidades e de eternidade. Ele renasce continuamente, enriquecendo-se com a experiência de cada existência. E vai passando por hereditariedade, não só no mundo físico, mas principalmente no mundo psíquico, né? Vós mesmos podeis verificar com a domesticação e adestramento que nos animais as portas do instinto não estão fechadas. Ou seja, eles têm ainda sob vossos olhos a capacidade de enriquecer-se com qualidades, de assimilar coisas novas. Há sempre uma possibilidade de progresso no raciocínio cristalizado do instinto. As qualidades, mesmo no homem, nutrem-se continuamente por seu exercício cotidiano. O psiquismo plasma-se num processo de constante elaboração. No campo orgânico, como no psíquico, a falta de uso atrofia e destrói, da mesma forma que a atividade cria órgãos e aptidões, daí a necessidade biológica do trabalho. Nossa, não só biológica do trabalho, mas esse trabalho também que a gente faz é espiritual, né? Indo um pouco além ali do mundo físico, do mundo psíquico, do mundo espiritual. Esse trabalho que a gente faz aqui, eu vejo ele como um processo de você não se desconectar daquilo que é o mais importante, né? E quando a gente está vivendo a nossa vida do dia a dia, sem conexão com a questão espiritual, é como se você estivesse no modo sobrevivência e só depois que você desperta, fala assim, mas passei 1 mês, 2 meses, 3 meses e você nem lembra direito o que você fez, né? Aquilo só ficou a parte instintiva mesmo, né? Em muitos momentos a gente tem essa parte, mas e a gente forçar isso, né? A gente ir ampliando o tempo todo. A gente está sempre aprendendo, né? Sempre aprendendo. Falei de um inseto, mas os casos são infinitos. São esses conceitos, o fenômeno do instinto, de sua formação, de sua presciência e os próprios fenômenos da hereditariedade permanecem no mistério insolúvel. A presença de um psiquismo diretor torna-se evidente no fenômeno da estólise do inseto. Aí não encontrais mais uma sabedoria funcional, de órgãos internos ou externos, nem a sabedoria que dirige as ações do animal. Aí se revela uma sabedoria mais profunda, a que sabe criar um organismo novo a partir de um organismo desfeito. Depois tem itálico, né, para chamar bastante atenção nisso, essa sabedoria ancestral que existe nos animais, né? E de certa forma, como nós também somos, temos nossa parte vegetal, nossa parte animal, principalmente, nós também temos essa sabedoria ancestral dentro de nós, né? Nesse fenômeno ocorrem metamorfoses profundas, que revelam a presença de um psiquismo, de maneira ainda mais evidente que nas reparações orgânicas que já observamos. Isso me lembrou aqui, quando fala assim, espíritos que estão nascendo pela primeira vez na Terra, vieram de outros mundos, de outros planetas, e que quando chega aqui tem quase que, poxa, parece que eu já vivi aqui, né? Mas é herança do próprio corpo físico, do próprio psiquismo da Terra, que vai influenciá-lo, né? Ele chega, tem um momento de adaptação a esse novo planeta, leva alguns anos até que ele possa encarnar de fato. E fala assim, de onde que vem algumas lembranças que parece que é da Terra, se ele não é da Terra, né? Dessa coisa que é global, né? Não é global o nome, que é de todos, né? Que está
no psiquismo da Terra, que está no próprio corpo físico, a lembrança do próprio corpo físico, dependendo de onde que vem o seu corpo, né? Diga, Djair. Pode falar, Djair. Você levantou a mão. Você está com o microfone... Não, agora fechou, desculpe aí. Os próprios espíritos falam isso. Olha só que coisa interessante. Esse psiquismo, a gente está falando da matéria, mas também no perispírito, quando você se desloca para um outro planeta, você absorve, você incorpora os elementais desse planeta. Quer dizer, isso aí é uma escala global que foge até a nossa concepção. E, inclusive, uma outra coisa interessante, tem um livro que eu já não me lembro mais o nome, que ele descreve, até na Gildo, me lembro do autor, que ele descreve todo o processo dele de desencarnação. Então, quer dizer, a matéria também ela quer se manter viva dentro desse psiquismo, como eles chamam, psiquismo que não tem consciência. Coletivo. Coletivo. Então, é aí que ele quer. Ele também, o espírito, tem que lutar para se libertar dessa matéria. Então, quer dizer, todo um conjunto que faz parte desse todo esse conhecimento que está sendo passado aqui para a gente. É só que eu queria falar. Tem um aspecto, né, nisso que ele fala, né? A sabedoria de que ele sabe criar um organismo novo a partir de um organismo desfeito, né? A natureza mostra para a gente as transformações dela, né, recriando. Na natureza você não interpreta nada como fim, como morte. São constante a transformação. Ela vai dando espaço a uma nova criação a partir da sua base, do que a constituía anteriormente. Como se ela se desfaz para aqueles elementos básicos serem aproveitados na criação de uma nova fase, de uma nova vida, ou seja lá como queiram interpretar. Então, essa constante, isso está sempre presente na gente. E eu não sei por que, à medida que a gente vai crescendo e, teoricamente, evoluindo, né, vai se tornando os sabichões do universo, a gente vai esquecendo disso. Né? A gente já teve cientistas que a maneira dele chegaram a essa conclusão e quiseram provar para o universo, né, que nada se cria, tudo se transforma. E essa é a nossa essência. Nós vamos nos transformando. Hoje nós somos o que somos, amanhã seremos diferentes, mas não porque criamos simplesmente uma nova coisa. A gente foi se transformando, a gente foi se desfazendo de partes de nós mesmos, e a partir delas fomos recriando novos seres, novos indivíduos, novas personalidades, novos espíritos. Esse constante movimento é eterno desde o início do processo, desde a sementinha que deu origem a cada um de nós. Esse processo vem se repetindo. Hoje a gente entende isso como morte, mas é um processo contínuo. E toda essa matéria que forma o nosso corpo, o nosso duplo etéreo, ela não vai ser degradada, como alguns pensam, comida pela terra e vai sumir. Ela vai ser transformada em novas vidas, em novos alimentos, em novas concepções, em novas consciências. E a gente está constantemente fazendo parte desse processo, e não é só individualmente, é coletivamente, é universalmente, porque o que a gente faz aqui interfere em todo o universo, mesmo que a gente não tenha consciência disso. E isso faz parte da nossa essência, do que nós somos e do que trabalhamos juntos para sermos no futuro. Você botou inspirado, hein? Deve ter alguém soprando no meu ouvido. Bacana, bonito. Não, muito bacana mesmo. Depois você escuta o que você falou.